criaturas criativas, tudo sobre artesanato. Seja bem-vindo ao meu canal. Espero que você goste e se tiver alguma dúvida é só falar. Sou Ana Gabriela Falcão e vamos lá. Para começar, eu peguei um risco, transferi esse risco para um tecido de algodão. Esse tecido, ele é engomado, próprio para bordado e o ideal para fazer essa técnica de aquarela. No meu caso, eu estou usando uma mesa de luz para facilitar a transferência do desenho, mas se você não tiver, não tem problema algum. Peguei um paninho, coloquei o meu tecido num bastidor, porque assim facilita na hora de passar a tintura da aquarela para o tecido sem borrar. Peguei uma água e vou colocando ela sobre o meu desenho. Essa é uma das técnicas de aquarela, quando você já coloca a água e faz com que a tinta se espalhe sobre o tecido. Existem outras técnicas também de aquarela mista, aquarela mais seca, mas vou mostrando devagarzinho. Cuidado para quando colocar água, não ficar bolhas de água sobre o tecido, porque se essa bolha não for absorvida pelo tecido, ela vai simplesmente borrar o seu trabalho inteiro. Observa que eu comecei a fazer um coração. Esse coração eu comecei a colocar as tintas pelas bordinhas. Então, o pigmento mais escuro eu vou colocar para a borda e espalhar com o pincel, com o movimento da borda para dentro do desenho, para que ele seja absorvido pela água que eu coloquei anteriormente no meu trabalho. Olha que bacana, como o meu tecido é um tecido próprio, quando eu coloco aquarela, mesmo com água, ele não transfere para o lado de trás do tecido. Uma coisa muito legal da aquarela é que você pode soltar a sua imaginação. Você não tem muito controle sobre o seu desenho, mas você vai tentar ter, né? Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente coloca o pigmento, ele vai se espalhando. A gente tem que ter o cuidado dele sempre espalhar para o lado que a gente quer. Às vezes, quando tem uma união de uma cor com a outra, ele é absorvido imediatamente, ele forma tipo uma nuvenzinha entre essas duas cores. Para isso, se você quiser limitar o seu trabalho, é necessário que por cada cor que você coloque, você espere a secagem total da tintura, tá bom? Os pincéis que eu estou usando são de ponta mais fina, arredondados e macios. É o que eu prefiro trabalhar. Eu vou espalhando aos pouquinhos, sem pressa alguma para dentro do meu trabalho, porque com isso eu vou dando umas nuances e observe que toda hora eu limpo o meu pincel num potinho, que seria da água mais suja, seco e coloco numa água mais limpa para eu ter total controle, que é aquilo que falamos, do nosso trabalho. Controle controlado. Na parte do meio, eu peguei uma tinta branca, fiz um borrãozinho nela e depois, com a água, botei bastante água em volta e fui fazendo um degradê entre o vermelho e o branco. Assim, vocês podem notar que no meio do meu coração, ele ficou uma parte esbranquiçada, assim, suave. Não teve uma linha de diferença entre o vermelho e o branco. Agora eu já comecei com um pigmento verde para as folhinhas. Eu molho o meu pincel, coloco no godê e aí eu faço uma diluição da tinta, do pigmento, da aquarela, mais a água e vou controlando. Aí conforme eu for precisando, eu vou misturando. E eu gosto às vezes de colocar só o pigmento na ponta para que ele fique mais delineado.
Aí vamos soltando a imaginação, hein? Outra coisa também é que você pode, além do tecido natural, né, que tem que ser um tecido natural, você também pode usar um linho para fazer essa técnica. Como a gente está trabalhando com aquarela, esse trabalho não é lavável, você não pode lavar esse trabalho. Esse trabalho é para destinos de decoração. Existem outras técnicas também que você pode fazer e fixar a sua aquarela, mas esse a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Outra forma de aquarelar também são com lápis. Isso, com lápis não dá só para fazer no papel não, a gente pode fazer usando o pigmento do lápis no tecido. Se você quiser que eu faça, deixa aqui no comentário que será o meu próximo vídeo. Todo cuidado é pouco na hora de você trabalhar para não pingar sobre o seu trabalho, porque como a aquarela ela expande no tecido, qualquer gotinha ela já vira uma obra de arte, né? E fica bem difícil da gente tirar esses defeitinhos, que na realidade pode se tornar fundos no seu trabalho também. Ninguém vai saber e a arte é sua. Enquanto eu tô pintando, eu vou falando também as perguntas frequentes que eu tenho. Por exemplo, Gabi, eu posso pintar, fazer aquarela com tinta de tecido? Sim, pode, mas você tem que diluir a tinta num potinho de vidro com um pouquinho de álcool antes de começar a trabalhar. Ela também faz com que a tinta fixe no seu tecido. Essa é uma outra curiosidade. Ou seja, é um trabalho muito livre, muito gostoso, relaxante de fazer. Você vai curtir demais fazer isso. Quando você colocar o pigmento no desenho, o que você faz? Coloca o pigmento mais escuro, lava bem o pincel e depois vem dando degradê com água para baixo. Isso também é muito bacana de fazer, dá uma nuance, sabe? Fica bem bonito. Quando você trabalha no papel, é diferente porque a água escorre mais. Já no tecido não, porque ele tem maior absorção. Se você está curtindo esse vídeo, gente, deixa um like aqui para mim, que isso é muito importante para eu continuar fazendo esses vídeos para divulgar mais técnicas legais para vocês. Agora eu peguei um pincel liner, aquele bem fininho, e vou pegando um marronzinho e fazendo uns galinhos assim, uns Lzinhos assim, tipo um ponto de interrogação. Fica muito bonitinho. Depois eu peguei a cor vermelha e com a ponta desse liner fui dando pontinhos nela para parecer como se fossem umas cerejinhas, uns pontinhos iluminados das plantinhas, das florzinhas vermelhas. Fica uma gracinha essa técnica. Lembrando que eu tô fazendo isso e depois eu vou fazer um bordado em cima. Só que olha, presta atenção. Aqui na loja tem uma pessoa fantástica que dá aula de bordado, que é a Renata. Vocês têm que aprender com ela. É muito legal. Em breve ela vai botar uns vídeos aqui no canal explicando os pontos básicos e será um prazer ter vocês aqui na aula presencial com ela. Agora eu vou pegar uma meada, dividir ela em 3, são 6 fios. Vou pegar a pontinha dela com a minha agulha para fazer um nozinho. Eu pego a pontinha da agulha, enrolo bem e puxo. Assim eu faço um nozinho na ponta. Ou você pode dar um nozinho bem naturalzinho. Isso eu tô fazendo após a minha aquarela estar seca. Começo por trás, coloco a linha por trás do meu bordado, faço um ponto e depois volto com ele bem no meio do meu ponto e vou fazendo o que a gente chama de ponto haste. Aguarde aqui no canal que a Renata, nossa super professora de bordado, ela vai estar explicando bem direitinho como é que se fazem esses pontos. E vai ser um prazer ter vocês aqui também na aula dela presencial. Gente, é muito gostoso bordar.
Nesse vídeo, o meu intuito é passar o conceito, né, da aquarela misturado com bordado, para você ter uma ideia geral. Os detalhes dos pontinhos você vê depois. Esse que eu tô fazendo agora é um ponto atrás. Você vai para frente e vai para trás. Você vai ver que o detalhe faz toda a diferença no final do nosso trabalho. Gente, dá uma vida na aquarela que vocês não podem imaginar de quanto lindo que fica. Todos esses materiais você encontra na loja Criaturas Criativas, que fica aqui no Shopping Cita América, Bloco 8, lojas 109 A e B. Será um prazer ter vocês aqui. Mas se você desejar também, a gente já está com a nossa lojinha online. Isso aí, é www.criaturascriativas.com.br. A gente manda para todo o Brasil o material que você quiser. Dá um pulinho lá para conferir. Compartilhe com seus amigos, com as suas amigas o nosso vídeo e deixa aquele like, hein? Acho que você está esquecendo ali de deixar aquela curtida aqui no nosso canal do YouTube, da Criaturas Criativas. Se inscreva também. Então vamos lá. Depois de eu fazer esse ponto atrás nas folhinhas, eu vou começar a fazer nesses pontinhos vermelhos que estão em volta, como eu falei que são as tipo cerejinhas, um ponto chamado nó francês, que também depois a Renata vai ensinar bem direitinho. Para isso eu começo com a linha por trás, fixo bem a linha com a outra mão, dou umas 2 ou 3 voltinhas pegando a linha por trás e vou enfiar a agulha novamente bem pertinho do ponto que saiu de trás do meu trabalho. O importante é segurar bem a linha para ela não ficar presa e fazer aquele chamado nó francês. Vou repetir isso em alguns pontos aleatórios em volta desses pontinhos que eu fiz com aquarela. Não necessariamente eu vou fazer isso em cima e vou repetir no trabalho. E o seu tecido tem que estar bem presinho no bastidor, para facilitar na hora da gente puxar o nó. Uma gracinha, né? Faz toda a diferença. E agora, no meio do nosso coração, eu vou botar boas festas. Eu escolhi uma letra, coloquei, imprimi no papel, colei assim com uma fita crepe em volta. E como meu coração dá para eu enxergar, não vou precisar nem da mesa de luz. Peguei uma caneta, essa caneta é fantástica. Você consegue transferir o risco e depois ela apaga com calor sem danificar o seu trabalho. Então eu apertei com o meu dedo atrás e fui fazendo a transferência do risco. Tem outros jeitos de fazer essa transferência também. Você pode pegar um lápis, riscar atrás do tecido e forçar com lápis na parte superior do trabalho e assim vai fazer tipo um decalque nele, mas eu achei assim mais interessante para esse tipo de trabalho que eu tô fazendo. Agora eu vou começar com aquele famosinho ponto atrás. Começo por trás, enfio a agulha para baixo e puxo. Depois, seguindo a linha, o importante é você seguir o desenho, hein? Para que o trabalho fique bem definido nas letras, tá bom? Vou falar um pouquinho mais da aquarela. Quando você está pintando, se tiver a junção, vamos supor, do meu galhinho verde com meu coração vermelho, e ter aquela borradinha, gente, não se preocupa, porque você não esperou para secar, mas essa junção dessa união do tecido é tão bonita também, faz parte da aquarela, né? Esse borradinho, essa livre, esse traço solto, é bem gostoso. E se você quiser deixar um espaço entre uma pintura e outra para que o tecido apareça, também é uma outra forma livre de pintura
que fica muito bonita, muito descontraída. Então vai lá, vamos no nosso pontinho, vamos acabar aqui as nossas boas festas. Ah, uma outra coisa, olha a borda do meu bastidor. Eu pinguei umas gotinhas e peguei o pincel cheinho d'água e fiz como se fosse um sombreado em volta. É opcional, mas também é uma outra ideia para você dar uma nuancezinha no seu trabalho também. Eu espero do fundo do coração que você tenha adorado mais essa ideia. Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber se você vai fazer, que risco você vai fazer. E se você quiser, eu também posso disponibilizar o risco do coração aqui para você. É só pedir aqui nos comentários que eu deixo. Eu espero que você tenha amado, porque eu amei fazer essa aula, tá? Muito obrigada, até o próximo projeto e até mais. Se você quiser alguma coisa, nós ficamos na loja Criaturas Criativas, Avenida das Américas. Fica no Citar América, é uma loja linda esperando por você.